A palavra que o Deus colocou no meu coração quando o pastor falou para poder estar ministrando aqui hoje. Deus colocou no meu coração a palavra escolhas, né? Nossa vida é resultado das nossas escolhas, né? Então eu quero que todos acompanhem comigo em João 3, do 1 ao 6. Eu peço que antes da gente ler, a gente pode curvar nossa cabeça. Nós vamos estar fazendo uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, estamos aqui essa noite, meu Pai, para escutar uma palavra vindo de Ti. Senhor, eu não sou nada, Senhor, comparado ao Teu amor, comparado ao Teu poder e à Tua grandeza, Senhor. Então que ao falar, meu Pai, seja Você, não seja eu, meu Pai. Então ministra, Senhor, ministra em nossos corações. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Usa-me, Senhor, conforme o Teu desejo e a Tua vontade. Assim eu lhe peço. Amém. Nós vamos falar sobre a história de Nicodemos, né? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és o mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus responde: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos fala, né? Mas como um homem nascer de novo do ventre da sua mãe? Como pode nascer de novo um homem no ventre da sua mãe? Aí Jesus responde novamente: em verdade, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido carne, é carne. O que é nascido espírito, é espírito. Então por aqui a gente já pode ter noção de falar de escolhas, né? Quem era Nicodemos? Nicodemos, na realidade, ele era um príncipe, né, entre os fariseus, entre os judeus. Ele era um príncipe. Então assim, ele tinha uma postura, ele tinha um cargo, né? Só que ele também era conhecedor da palavra. Então assim, ele ministrava, ele dava aula para outros que estavam estudando a Torá. Ele conhecia a Torá. Para quem não sabe, a Torá, elas são os 5 primeiros livros do Velho Testamento, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Quando Jesus chegou na cidade, na realidade, para poder estar pregando, para poder estar falando, Nicodemos já sabia quem ele era, porque Nicodemos era um conhecedor da palavra, então ele já sabia quem era Jesus, né? Só que o que ele fez? Ele não podia mostrar que ele sabia, perante aos amigos, perante a postura que ele tinha, mediante as outras pessoas, porque todos condenavam Jesus naquela época. Ninguém falava, chamavam ele de bruxo, falava: quem faz esses sinais, quem cura pessoas, quem faz essas coisas é um bruxo, né? Só que ele não, ele sabia quem verdadeiramente era Jesus. Por isso que ele foi procurar Jesus de noite, porque ele foi escondido. Ele não queria que ninguém visse que ele estava indo procurar. Por quê? Porque ele sabia realmente quem ele era. E ele chega e fala: Rabi, né? Eu sei que é o Senhor, eu sei que é o Messias, porque não tem lógica. Ninguém consegue fazer o que você está fazendo, mediante se não for vindo de Deus, né? Então assim, é de Deus, não tem lógica. E aí Jesus fala o que para ele? Em verdade eu te digo, que se não nascer de novo, não vai. Então assim, ele é um conhecedor da palavra, ele sabe, ele conhecia a Torá, né? Mas se não nascer de novo, a mente dele na realidade, era uma mente sem espírito, porque na mente dele o que ele imaginava? Na carne. Se eu tiver que nascer de novo, eu tenho que nascer de novo da carne. Então eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe para mim poder nascer de novo.
Então, nesse versículo aqui, eu já consegui entender essa questão, onde Jesus fala que é nascido do Espírito, é Espírito. Então, assim, o que é necessário nascer de novo? É porque ele era conhecedor, mas ele não era no Espírito. Então, assim, ele não tinha a presença do Espírito, ele não tinha o amor de Jesus. Então, era isso que ele quis falar. O nascer de novo, na realidade, é essa fase, né? Onde nós temos que nascer de novo, esquecer as nossas velhas práticas, esquecer quem a gente era. E isso ele não conseguia fazer. Ele não conseguia abandonar tudo, os amigos, tudo que ele passava, para poder se entregar verdadeiramente para Jesus. Ele não conseguia reconhecer isso. E tudo que Jesus quis falar aqui para ele foi isso. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele falou, para que você reconheça e entre no reino de Deus, você tem que morrer, né? É necessário que a gente morra, para a gente poder nascer no Espírito, porque senão não adianta nada. Eu costumo falar até lá na célula que a Bíblia, eu comecei a entender isso, porque eu falo lá na célula que a Bíblia sem Espírito, ela é um livro, né? Então você vai pegar um livro, você vai ver várias histórias. A partir do momento que você consegue pegar a Bíblia com o Espírito Santo, ele passa a te dar entendimento do que realmente é, do que realmente ele quer falar através da palavra, né? Foi algo até que eu compartilhei com o pastor, e eu queria compartilhar com vocês, que há muito tempo atrás, eu falei com o pastor, eu era um crente modinha, na realidade, né? O que é o crente modinha? Eu era acostumado, eu achava bom vir para a igreja. No momento em que eu entrei para a igreja, eu estava totalmente perdido, entendeu? Totalmente, meu casamento já estava desandando, já estava tudo bagunçado. E aí, quando eu comecei a frequentar a igreja, o pastor foi meu líder de célula, e ele participou de muitas coisas que aconteciam na minha vida. Então eu ia lá para desabafar com ele, para poder, né, falar para ele das coisas. E aí ele vinha e abraçava e chorava junto comigo. Então assim, eu achava bom aquele clima, eu achava bacana aquilo. Só que eu comecei a ler a Bíblia e eu não conseguia ter entendimento dela, né? Não conseguia. Eu começava a ler um pouco e ao mesmo tempo já parava, já largava. Então assim, não dava foco. Mas justamente depois de muitos anos foi que eu fui entender. Então assim, por muito tempo eu vivi o crente modinho. Eu passei 10 anos, gente, dentro da igreja. 10 anos dentro da igreja, achando que eu estava vivendo a Cristo. E só que na verdade eu não estava. Eu estava como Nicodemos. Eu não conseguia abandonar, eu não conseguia largar. Por 3 vezes eu saí da igreja. Por 3 vezes eu fiz como Nicodemos. Eu virei as costas para Jesus, né? Porque na realidade eu não entendia que eu tinha que nascer de novo. Eu tinha que morrer a minha carne para poder nascer de novo, né? E nessas idas e vindas, quando foi, eu abandonava, virava as costas e ia viver justamente por causa disso. Porque você chega na roda de amigos, né? Quando você vai para um lugar, a primeira coisa é a crítica, né? Vem aquela crítica, ué, mas você agora virou o crentinho, você era o crentinho? Não, vem aqui com a gente, nós já ligou para o pastor autorizou, você pode vir para a festa, você pode ficar aqui na festa com a gente. Então assim, eu acabei virando chacota no meio da galera, chacota no meio de onde que ia. Então assim, eu me deixei levar mais por isso, do que viver verdadeiramente a Cristo. Então assim, eu entendi depois de um tempo que eu não vivia a Cristo. Quando foi um belo de um dia, o pastor foi lá em casa, muitos já sabem da história, quando o pastor foi lá em casa, porque assim, além da igreja, o que eu acho bacana é justamente isso, nosso pastor ele tem esse vínculo de amizade, né? Ele quebra todo esse tabu de não, eu sou pastor, não. Ele foi lá em casa, bateu lá, já tinha tempos que eu não vinha para a igreja. Ele, Cleito, por que você não vai para a igreja? Eu falei, pastor, eu não vou para a igreja porque eu estou fazendo coisas que não são corretas e eu não acho certo. Eu chegar lá na igreja e todo mundo falar, aquele ali é o irmão que estava ontem fazendo tal coisa e tal, agora o cara está aqui querendo dar uma de crentezinho, né? E o pastor virou para mim e falou assim, como é que você quer se libertar de algo que você não busca, né? Então, sem a busca, como? Né? Mas na realidade, a palavra para mim naquele momento era, você tem que nascer de novo, né? Você tem que nascer de novo. Então eu decidi tomar uma postura e voltar para a igreja. E nessa de voltar para a igreja, eu falei, na realidade, eu falei, Espírito Santo, a partir de hoje é o seguinte,
não quero viver mais o que o pastor vai falar, o que é a doutrina, o que é nada. Eu quero viver a Ti. Eu quero conhecer verdadeiramente a Ti. Eu não quero ir, porque um irmão está falando que é bacana. Não quero mais isso não pertence mais à minha vida. A partir de hoje eu vou tomar a decisão de abandonar tudo. Eu vou abandonar tudo e vou te seguir. Quando eu decidi fazer isso, gente, nada acontece da noite para o dia. Sempre há um processo. E eu passei por esse processo. Quando foi um belo de um dia, eu voltei para a igreja, comecei a frequentar, comecei a abandonar, né, os amigos que outra hora que me criticavam ou falavam alguma coisa. Eu realmente decidi deixar para lá, não escutar mais, né? E quando foi um belo de um dia, eu falei: Espírito Santo, está faltando eu te sentir, eu preciso te sentir, porque eu não sei se isso é uma falha ou uma qualidade, eu só acredito vendo. Então assim, eu pedi ao Espírito Santo que se revelasse a mim. Gente, foi algo maravilhoso, foi uma experiência que eu tive, de mais de 1 hora, de muito choro, onde eu entendi verdadeiramente esse amor, o que é o amor do Espírito Santo. E foi onde eu entendi o verdadeiro morrer e nascer de novo. Então assim, a partir do momento que eu passei a amar esse Espírito Santo, que eu passei a amar esse Jesus e a conhecer verdadeiramente, eu entendi que o pecado ele já não fazia mais parte da minha vida, porque ele já não era mais prioridade. A minha prioridade era Ele, era vivenciar aquilo. Aquela experiência que eu tive de 1 hora, eu quis viver ela mais. Eu queria sentir mais daquilo. Hoje, verdadeiramente, eu entendo quando a Bíblia fala: não se embriagueis do vinho, mas sim do Espírito Santo. Justamente por isso, gente, é algo tão gostoso, tão maravilhoso, que você não quer largar, E por muito nós somos taxados de louco, porque às vezes a gente está dentro do carro, e quando vem a presença do Espírito Santo é algo forte demais. Você grita, você berra, você chora. Então acha assim, quem vai passando na rua, né, vai falando: lá vai um doido, o cara está chorando, ou então esse está passando um monte de problema. Mas mal sabe, né, a experiência que nós estamos tendo. Então assim, é por isso que eu falo que a nossa vida são feitas de escolhas, né? As nossas escolhas, elas condizem ao nosso futuro, né? Eu falo lá na cela, uma coisa que eu vi, que eu achei muito interessante, foi uma palavra que eu vi daqueles videozinhos de internet, mas eu achei muito interessante, que fala sobre o pecado, né? Que o pecado ele é igual um cartão de crédito, né? É uma maravilha quando está com limite lá. Você vai gastando, vai indo, vai gastando, mas quando a conta chega, é aí que vem o problema. Então assim, então o negócio é quando o pecado bate a porta e quando a conta chega, né? Então por isso que nós temos que estar na presença do Espírito Santo, nós temos que viver verdadeiramente esse Espírito Santo. Então por isso que nós temos que fazer a escolha, mas a escolha de quê? De verdadeiramente morrer para Ele, de verdadeiramente viver para Ele, abandonar a nossa vida velha, né? A gente poder reconhecer Ele aonde a gente for. Eu falo lá na célula que hoje a Bíblia do Senhor somos nós. Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes a pessoa, quando ela está passando por um problema, ela não vai abrir uma Bíblia, ela não vai ter esse discernimento, uma pessoa que está lá no mundo. A primeira coisa que ela vai fazer é pegar o telefone e ligar para o crente: ora por mim, eu estou precisando de uma oração, me ajuda aí. Então assim, nós somos a Bíblia do Senhor, nós somos espelho do Senhor. Então por isso que nós temos que tomar cuidado com as nossas escolhas e as nossas atitudes, porque está todo mundo aí de fora só esperando a oportunidade ou de pedir ajuda ou de criticar. O que vai depender são as suas escolhas. Então assim, que nós possamos escolher verdadeiramente estar voltados a Cristo, que nós possamos escolher verdadeiramente viver por Ele, viver esse Espírito Santo, né? Que é aquilo que eu falo também, não existe essa questão de pecadão nem pecadinho. Todo pecado é pecado. A diferença do pecado são o quê? São as consequências, né? Então hoje, se você mata, você vai ter uma consequência. Quanto mais você vai errando, mais vai aumentando a sua consequência. E vai ter horas que não adianta a gente falar: Senhor, mas por que aconteceu isso na minha vida? Ele vai falar: mediante a tua escolha. São as tuas escolhas. Então se nós escolhermos o alvo que é Cristo, tudo em nossa vida vai mudar.
Eu creio que tudo muda porque eu falo referente à minha vida. Hoje eu vivo a minha vida totalmente baseada e voltada no Espírito Santo. Hoje tudo que eu faço é mediante a Ele, o que vai agradar a Ele, o que vai trazer, porque a Bíblia mesmo nos fala, não entristeceis o Espírito Santo, né? Então Ele tem sentimentos. Eu creio, eu tiro base como Jesus, Ele tem um sentimento. É aquele ditado, aonde você vai, será que Jesus pode entrar contigo? Será que Ele pode estar lá contigo aonde você vai pisar? E aonde você vai pisar, você vai estar sendo espelho dEle? Você vai estar sendo reflexo dEle? Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas decisões e as nossas escolhas, porque ela pode nos trazer um mal enorme, que às vezes tem horas que dá para remediar, mas tem horas que não. Por mais que depois você, agora eu me converti, agora eu sou de Jesus, amém. A diferença vai ser que agora o Consolador está contigo, mas você vai pagar por aquele erro que você fez. Não tem como correr, né? A diferença está que o Espírito Santo vai estar com a gente. É para isso que Jesus nos deixou o Consolador. Ele falou, eu vou para que o Consolador venha para vocês, até o dia da minha volta. Então assim, que nós possamos morrer verdadeiramente para a nossa carne, né? Reconhecer verdadeiramente esse Espírito Santo na nossa vida. O que nós temos que entender é que nós nunca estamos só. Nunca estamos só. Eu falo isso até para a questão da minha filha. Uma coisa que eu ensino para ela é justamente isso. Eu falo, filha, o pai está aqui para poder te instruir. Eu estou aqui para te mostrar o caminho. A própria Bíblia nos diz, nós somos o caminho. Mas quem vai condizer a sua vida é você mesmo. Você tem o livre-arbítrio. Então, aonde o pai não estiver, nunca se esqueça, você não está sozinha. Se você entristecer, você não vai estar só entristecendo seu pai. Você vai estar entristecendo o Espírito Santo. Então eu já implanto nela desde pequena essa questão do amor, de amar ao Espírito Santo, de conhecer Ele verdadeiramente. Não mediante a mim, porque eu sou falho, eu posso errar, entendeu? Mas ela vai saber de onde que ela está tendo base, que a base está sendo em cima do Espírito Santo. Então vai ser uma forma até de realmente me ajudar, né? Uma coisa que eu falo que eu me policio muito também é devido a isso. É aquela que fala, né? Desistir não é opção, né? Justamente por isso, porque existem pessoas, o Espírito Santo quer falar com pessoas, né? E através da nossa vida. No ano passado, aconteceu algo comigo também que mudou muito a minha vida, principalmente a forma de pensar, né? Há um ano atrás eu perdi meu irmão. Na realidade foi assim, meu irmão ele era um dos que até brincava com a gente. Ele falava assim, vocês são cheios de doença e tal, você está bem gordinho, eu estou magrinho, eu não tenho nada. Na realidade ele era deficiente auditivo. Então assim, ele falava, eu não tenho nada, você aí tá gordinho e tudo. E quando foi um belo de um dia, meu irmão acabou passando por um problema e teve que ir ao hospital. E eu fui com ele. Quando nós chegamos no hospital, começaram a fazer uma série de exames nele e descobriram que ele estava com um câncer maligno. Então assim, foi uma coisa muito rápida, que pegou a família assim, de surpresa, muito rápido. Em 3 meses meu irmão faleceu, 3 meses. Eu acompanhei ele do início ao fim. Falei com ele, eu vou ficar contigo e vou ficar contigo até o final. No último dia até de descer o caixão, eu falei, eu vou ficar contigo até o final. E eu vi que a vida não vale nada, gente. Nada. Não adianta você procurar o carro melhor. Não adianta você procurar a casa melhor. Não adianta nada disso, nada. No final, a única coisa que nós temos e aí? Nós vamos bater lá na porta. E aí? Você vai chegar para ele e ele vai estar esperando o quê? O eu te conheço? Ou aparta daqui que eu não te conheço? Você pode chegar e falar, não, mas eu profetizei, mas eu falei, mas e aí? Você morreu? Você morreu para a sua carne? Você viveu verdadeiramente a mim? Não adianta, a gente não tem tempo. Eu vi isso mediante ao meu irmão estava dentro do hospital, ele não sabia das condições dele. No último dia, quando o médico virou para a gente e falou assim, olha, não tem mais o que fazer. Junta a família, chama a família, nós não vamos fazer mais nada.
E aí nós decidimos também, a família decidiu que não era para fazer mais nada. E aí e no último dia dele ele estava delirando, ele estava preocupado com o dinheiro que tinha que pagar não sei quem, que tinha que fazer. Então assim, gente, não adianta. Não adianta o último Pix, não adianta o dinheiro que você tem lá na conta que você está juntando. Não vale de nada, gente, não vale de nada. O que mais vale nessa vida é a presença do Espírito Santo. E o que eu quero deixar para vocês hoje é justamente isso, gente. Qual é a sua escolha hoje? Né? Como que está o seu coração hoje? Qual é a sua escolha hoje? Será que verdadeiramente você está vivendo como Nicodemos? Né? Será que você realmente morreu para Cristo? Será que realmente você vive esse Cristo maravilhoso? Né? Então assim, são as escolhas.